E agora nós vamos falar um pouquinho sobre os níveis cerebrais. Então, os níveis cerebrais é a atividade elétrica do cérebro, que é medida em hertz. Aí tem o exame, né, de eletroencefalogramas, que é colocado, né, nessa parte cerebral para observar. E nisso consegue entender as questões das emoções. Tem outros exames também, tá, gente? Porém, esse daqui é muito importante. Então, o óleo essencial ele pode ser usado como auxiliar para influenciar esses estados emocionais. Seu aroma pode impactar diretamente o sistema límbico e a área do cérebro relacionada à emoção, memória e resposta ao estresse. Então, por exemplo, nós temos do beta ao delta, sendo que beta é para a gente ficar em alerta, foco, atenção, é um estado de atividade intensa no nosso dia. A gente acordou, a gente tem que estar em beta, né? O problema é quando a gente está o tempo inteiro em beta e não consegue relaxar. Então, por exemplo, óleos essenciais que são estimulantes, pode ser usado à noite? Não tem condição, né, gente? A não ser que seja um estimulante para uma atividade, vai treinar, vai ter uma relação, né, sexual e tudo mais, precisa de estimulante, porque a pessoa tem ausência disso, né? Aquela pessoa mais sem libido, sem energia, tudo bem. Agora, eles vão ser recomendados mais de dia, né? E para estudar, para todas as questões de estímulo. Então, manjericão, alecrim, pimenta do reino, cardamomo. Aí temos o alfa. O alfa, quando a gente está em meditação, está relaxando, ali, está numa sessão terapêutica, em estado de reiki, entra em alfa, e outras terapias também. É um momento de descanso. Então, a gente tem óleos de relaxamento, de tranquilidade, óleos de flor de laranjeira, jasmim rosa. Temos o teta, estado de relaxamento mais profundo. Poucas pessoas conseguem entrar com muito treino, né? E é um estado de criatividade também, meditação profunda, memória e intuição. Está indicado para introspecção. Sândalo, olíbano, patchouli, que são óleos espirituais. E delta é mais quando a gente está dormindo mesmo, que traz regeneração e cura. Enquanto a gente está dormindo, é secretado hormônio durante o sono, que quando a gente acorda, acorda com bastante disposição no outro dia. É um restart mesmo, né? Repara o corpo mesmo. Então, quando a pessoa está doente, ela não consegue dormir direito, ela não consegue se recuperar por causa disso. Então, os óleos promovem o sono, relaxamento profundo, como a camomila, lavanda, vetiver. Manjerona também, tá? É muito bom. Bom, os óleos, além disso, eles têm efeito analgésico, que aí entra nesse estado de relaxamento, né? Para as emoções, seriam para raiva, para culpa, mas é analgésico para as dores, né? Quando a gente fica com raiva, a gente tensiona, parece que a gente se queima mesmo, causa esse sofrimento. E esses óleos essenciais vão aliviando essas tensões. O fungicida antiviral, por exemplo, o ciúme e a inveja, eles podem ser comparados ao fungo ou a qualquer vírus que nos ataca, porque nós somos vulneráveis aos desejos de coisas que não podemos ter. Então, aí é igual esse vírus, esse fungo. Quando for necessário resistir a um ataque ao nosso interno, o óleo eficaz é o combate, o mesmo que combate o fungo e o vírus, também combate a inveja e o ciúme. Os anti-inflamatórios, a raiva, a impaciência e frustração podem ser consideradas como espécie de inflamação da mente. Então, todo anti-inflamatório do corpo também é anti-inflamatório da mente. Antiespasmódico, né? Espasmos musculares, lembra? Ele
quando a pessoa tem raiva e culpa, ela age por impulso, então também é a mesma coisa. Nosso corpo não fica dando impulsos involuntários. Então, no medo, embora que não tenha cãibras, mas é bom para o relaxamento. Mesmo os olhos antiespasmódicos também é bom para acalmar o medo. Anticatarral, associado com a culpa, tá aqui, ó, pulmão, né? Com, com as questões de raiva, tá? Porque é como se estivesse subindo, uma coisa que era, ela precisa pôr para fora, né? Então, se dá porque esses sentimentos nos deixam com a impressão que estamos com o peito congestionado, com uma vontade de colocar tudo para fora, como eu acabei de falar. Então, precisa expectorar emoções, né, gente? O cardiotônico, aqueles que, né, ajudam a pessoa a levantar. Então, no sofrimento, ocorre abatimento do ânimo, esses olhos ajudam a animar, aliviar o coração sofredor. Então, no medo, terror, o coração necessita de estímulo. A culpa torna o coração pesado. A apatia, confusão e timidez requerem coragem. Então, é cardiotônicos. Os olhos cicatrizantes, muitas emoções precisam de olhos curativos para feridas da alma que a pessoa carrega por muito tempo. Olha que legal. Mesmo que usa para ferida do corpo, é para a ferida da alma. Circulatório, um péssimo hábito alimentar, falta de exercício e o estresse geralmente danificam a circulação. Então, tem muita toxina que vai correndo à saúde, né? A apatia e a timidez também podem ser beneficiadas pelos óleos estimuladores da circulação. A inveja é outra que pode ser auxiliada pelos óleos estimuladores, ok? E circulação, pois liberam os pensamentos tóxicos. Os descongestionantes, quando a mente fica entupida de pensamentos impedindo a clareza da visão nas decisões a serem tomadas, isso geralmente ocorre no caso de culpa e de sofrimento ou quando as circunstâncias estão muito confusas. Para ocasiões de incerteza, desnorteamento e indecisão, os óleos descongestionantes podem ser de extrema valia. E o desintoxicante purificador, o ciúme, a vingança, a cobiça, a culpa, consciência pesada, são constituídos por um acúmulo de toxinas na mente. O uso desses óleos irá proporcionar, então, a clareza e a oportunidade de um novo começo. Os diuréticos, em qualquer caso de emoção reprimida, que por isso mesmo precisa ser liberada, como pesar, raiva, medo, culpa e ciúme, a gente pode usar os óleos diuréticos, o que guardamos por muito tempo. Os digestivos. Esses óleos são de grande valia no processo de sofrimento, apatia, quando a raiva e a culpa são dissimuladas ou reprimidas. É levado a querer botar tudo para fora. Então, a gente já viu vários aí que várias emoções que precisam ser postas para fora de diversas maneiras. Hormonal. É sabido que o desequilíbrio hormonal mexe com as emoções, como ocorre na tensão pré-menstrual e na menopausa, pois, em ambos os casos, muitas mulheres sofrem mudanças de humor e, às vezes, em detrimento do relacionamento com o parceiro e com os filhos. Imunoestimulante. Somente o indivíduo atento a si mesmo consegue expressar sua culpa no sentido de deixá-las claras quando ele é realmente sério e já dura bastante para interferir na sua resistência e causar doenças. Ok? Litolítico. Possui incapacidade de amolecer uma alma que não perdoa ou mesmo aquela outra que vive cultivando ciúmes para tornar a vida prazerosa e agradável. O perdão sempre ocasiona prazer. Estimulante mental são fundamentais para todas as formas de sofrimento e medo, mas também pode beneficiar emoções secundárias como apatia, timidez e confusão mental.
Neurotônicos são benéficos para o sofrimento da depressão, tá? Para manter o ânimo elevado, mesmo em circunstâncias desfavoráveis, e alguns auxiliam no combate à insônia, desde que essa esteja associada a um distúrbio nervoso, também para apatia e timidez. Os relaxantes. A raiva é a experiência emocional que mais necessita desse tipo de óleo, mas o medo precisa dos calmantes, sobretudo estresse, terror, pânico, precisando do sedativo quando o processo de sofrimento tudo ecoa como excessivo. Toda pessoa que sonha acordada vive com a cabeça nas nuvens e requer sedativos, pois eles trazem-na de volta à terra. Então aí estão, gente, alguns óleos que são para o corpo, termos para o corpo, e que eles acabam também se assemelhando a emoções. E a gente conheceu também os níveis cerebrais e os efeitos. É muito interessante a gente perceber, né, nesse curso, as várias ciências estudando de formas diferentes, trazendo a comprovação de como que um tipo de óleo para determinado problema de saúde, ele também serve para questões emocionais, porque somatiza no corpo ou porque do corpo também está interrelacionado com a nossa alma, né, gente? Não dá para dividir, para separar.